Olha, o universo dos alinhadores transparentes para criança está crescendo muito, né? E hoje a gente vai dar um mergulho nos pontos principais da abordagem clínica da doutora Paula Outramari, que é uma grande especialista no assunto. A discussão sobre alinhadores para crianças mudou da água para o vinho. Sabe, a gente não está mais se perguntando se funciona. A grande questão agora é como otimizar o uso. Em quais cenários clínicos eles são a melhor pedida. É uma evolução que vem tanto da tecnologia quanto da própria demanda do mercado. Bom, a gente sabe que não existe tratamento perfeito, né? Então, o primeiro passo é sempre aquele balanço, sabe? Pesar os prós e os contras, entender o que essa tecnologia traz de bom e quais são os desafios que aparecem no dia a dia do consultório. E aqui a gente tem um resumo bem legal disso. De um lado, vemos vantagens que mexem direto com a qualidade de vida do paciente, com a experiência dele. Do outro, tem os desafios mais práticos, né? Coisas que pedem um planejamento super cuidadoso e, claro, uma conversa muito aberta com a família. Quando a gente fala das vantagens, o foco é total em tornar o dia a dia da criança muito, mas muito melhor. É sobre ter liberdade para comer de tudo, facilitar a higiene bucal, ter bem menos sustos com emergências no consultório e, claro, um ponto super importante, o impacto positivo na autoestima numa fase da vida que é tão crucial. Agora, esse número aqui é impressionante. Ele mostra um impacto que vai muito além da boca. Numa pesquisa que a doutora Outramarini mencionou, foi vista uma melhora de 50% na qualidade de vida de pacientes com síndrome de Down, em só um ano de tratamento. E isso, principalmente porque ficou mais fácil para eles comerem e se comunicarem. É um resultado, assim, muito, muito significativo. Mas, claro, tem o outro lado da moeda. E os desafios aqui são bem pé no chão. Primeiro de tudo, a colaboração. O sucesso do tratamento depende 100% do uso certinho do aparelho pela criança e do apoio da família. O custo também é um fator a ser considerado e tem a própria biologia, né? A boca está mudando o tempo todo, dente caindo, dente nascendo, e isso exige um jogo de cintura do profissional. Beleza, então qual é o pulo do gato? Onde é que os alinhadores realmente brilham para essa idade? É no gerenciamento inteligente dos espaços. É aqui que a gente vê toda a versatilidade do sistema, porque dá para fazer de tudo, desde só segurar um espaço até recuperar ativamente um espaço que foi perdido. E para fazer esse manejo, existe uma ferramenta fantástica, os guias de erupção. Penso assim, eles são como um bercinho programado dentro do alinhador. Ele segura o espaço para o dente permanente que está vindo e, ao mesmo tempo, serve como um guia, um trilho, para que esse dente nasça na posição e na altura certinha, sem passar do ponto. É genial, uma peça-chave. E uma das coisas mais legais é que os alinhadores funcionam como um aparelho 2 em 1. Imagina a situação. Primeiro, eles fazem a parte ativa, que é recuperar um espaço perdido, tipo empurrando um molar para trás. Missão cumprida. Daí, o mesmo aparelho nas fases seguintes passa a ser um mantenedor de espaço passivo. Ele só segura tudo no lugar até o dente novo nascer. Super eficiente. E olha, isso não é só teoria. A eficácia para resolver problemas bem comuns já foi comprovada. Existem pesquisas, como um estudo clínico importante do grupo do Silva, que mostraram o seguinte: para resolver aqueles dentes da frente um pouco tortos, um apinhamento de até 4 milímetros, os alinhadores funcionam tão bem quanto o aparelho fixo 4x2. Isso dá uma segurança clínica enorme. A filosofia por trás desse tipo de tratamento é bem conservadora, sempre com o foco no bem-estar da criança. A ideia é ganhar espaço, expandindo as arcadas e não desgastando dentes permanentes, o que é ótimo. E tem um detalhe bem interessante que a doutora Outramari comentou. Muitas vezes, ao final dessa primeira fase, ela até opta por não colocar uma contenção, para dar um respiro para a criança, sabe? Mesmo que volte um pouquinho, isso pode ser facilmente corrigido lá na frente. Tá, mas tudo isso na teoria é lindo. E na prática, como funciona? Vamos dar uma olhada agora em 2 casos clínicos da própria doutora Outramari que mostram direitinho como essa teoria vira resultado no consultório. O primeiro caso é super comum, um clássico da ortodontia infantil. Uma paciente perdeu um dente de leite de trás antes da hora. O que aconteceu? O primeiro molar permanente, que já tinha nascido, aproveitou o espaço e inclinou para frente, fechando a vaga do dente que ainda ia nascer. Qual foi a solução aqui? Usar o planejamento digital do alinhador para programar um movimento super preciso. Empurrar esse molar de volta para o lugar dele, o que a gente chama de distalização, e ainda girá-lo um pouquinho para a posição correta. O objetivo era claro: reabrir totalmente aquele espaço.
E pronto, deu certo. O resultado foi exatamente o esperado. O espaço foi totalmente recuperado. E com isso, um problema que lá na frente seria bem mais complicado de resolver, virou um cenário muito mais simples e favorável para quando for a hora de fazer o tratamento final. O segundo caso é até pessoal, o que o torna ainda mais interessante. A própria filha da doutora Ultramari tinha uma condição chamada fusão, onde 2 dentes de leite de baixo eram grudados. Quando esse dentão caiu, perdeu-se muito espaço ali na frente, e os dentes permanentes começaram a nascer todos tortos, um por cima do outro. Aqui, o plano de tratamento foi um verdadeiro combo. Aproveitaram a capacidade dos alinhadores de fazer várias coisas ao mesmo tempo, expandir as arcadas para ganhar espaço geral, fecharam o espacinho que tinha entre os dentes de cima e, o principal, criaram o espaço necessário para alinhar os dentes de baixo, que estavam bem apidados. E o resultado? Um sucesso. Foi um tratamento interceptivo clássico, muito bem executado. Dá para ver uma melhora incrível no formato das arcadas e no alinhamento dos dentes. Basicamente, foi criada uma base muito mais saudável e correta para o resto dos dentes permanentes poderem nascer. Bom, a gente passou pelas vantagens, pelos desafios, viu casos práticos. Então, o que fica de tudo isso? Qual é o fator decisivo para ter sucesso com essa tecnologia? Essa frase da doutora Ultramari resume tudo perfeitamente. A chave não é pensar qual aparelho é o melhor de todos, e sim qual é a ferramenta certa para aquele paciente específico, naquela situação específica. E essa decisão, claro, depende totalmente do conhecimento e da experiência do ortodontista. Então, a mensagem final que a gente tinha dessa aula é bem direta. O sucesso com alinhadores em crianças se apoia em 3 pilares fundamentais. Primeiro, saber escolher o caso certo, pensando na necessidade clínica e na colaboração. Segundo, o ortodontista tem que estar no controle total do planejamento. Não dá para confiar cegamente no software. E terceiro, o foco tem que ser sempre na experiência, entregar um resultado clínico excelente, mas priorizando a qualidade de vida da criança. E toda essa evolução deixa uma pergunta no ar, né? Conforme a tecnologia vai conseguindo unir cada vez mais resultados clínicos eficientes, com uma experiência muito mais confortável para o paciente, como vai ser a ortodontia para a próxima geração? Fica aí a reflexão, a conversa com certeza está só no começo.